Hoje vamos analisar um caso aterrorizante que vai te deixar impactado. Então assista a este vídeo até o final. O que inicialmente parecia um problema doméstico comum logo se transformou em um pesadelo, revelando uma verdade assustadora que horrorizou a todos até o âmago. Este incidente aparentemente trivial tornou-se a porta de entrada para um caso arrepiante de violência contra mulheres, com revelações subsequentes lançando uma luz sombria sobre um predador que havia escapado da captura por anos. Embora o homem detido fosse amplamente acreditado como um agressor em série que tinha como alvo mulheres jovens, as autoridades enfrentaram enormes desafios para provar seu envolvimento em vários casos, apesar das provas esmagadoras em 2 incidentes confirmados. Queridos espectadores, temos as melhores histórias de crimes aqui no nosso canal. Para não perder nenhuma, inscrevam-se e, por favor, deixem um like no vídeo. A cadeia de eventos começou em 11 de setembro de 2017, quando um pescador local em Oshawa fez uma descoberta horrível enquanto navegava pelas águas do City Harbor. Flutuando entre os destroços na água turva estava um tronco humano desfigurado e em decomposição. O pescador imediatamente alertou as autoridades, e os restos mortais foram rapidamente retirados pela polícia e levados para exame forense. No entanto, os investigadores enfrentaram desafios imediatos. O tronco estava sem cabeça, sem membros e eviscerado, deixando os peritos forenses com muito pouco para trabalhar em termos de identificação. Embora um fragmento de uma tatuagem fosse vagamente visível na área do pescoço, seus detalhes estavam muito degradados para fornecer qualquer pista concreta. As tentativas de identificar os restos por meio de impressões digitais, registros dentários e outras características distintivas foram infrutíferas. A única esperança residia na análise de DNA, mas as buscas iniciais não resultaram em correspondências nos bancos de dados existentes. Enquanto isso, a descoberta causou choque na comunidade, e a polícia começou a cruzar as informações dos restos encontrados com relatórios de pessoas desaparecidas. Somente quase 2 meses depois, em novembro de 2017, as autoridades identificaram o tronco como pertencente a Rory Hash, uma estudante de ensino médio de 18 anos que havia desaparecido em meados de agosto daquele ano. Tragicamente, foi revelado que Rory estava grávida no momento de seu desaparecimento, um detalhe devastador que abalou profundamente sua comunidade. Essa revelação não apenas aumentou o horror do caso, mas também levantou questões urgentes e perturbadoras sobre o que teria acontecido nas semanas que antecederam sua morte. Quem poderia saber sobre sua gravidez, e isso poderia ter desempenhado um papel em sua morte prematura? As implicações eram assustadoras, sugerindo que seu filho não nascido poderia ter sido um motivo ou um fator na sombria sequência de eventos que se seguiu. Exames forenses adicionais pintaram um quadro ainda mais sombrio dos momentos finais de Rory. O corpo dela apresentava sinais inconfundíveis de extensos ferimentos infligidos enquanto ela ainda estava viva, indicando que ela havia sofrido tortura prolongada e inimaginável. As descobertas sugeriam que sua morte não havia sido rápida ou misericordiosa, mas sim um ato deliberado e sustentado de brutalidade. Apesar dos esforços meticulosos, os peritos não conseguiram determinar com precisão a causa exata ou o momento da morte. Essa descoberta horrorizou tanto os investigadores quanto o público, ampliando os clamores por justiça e respostas. Mesmo com buscas extensivas realizadas em todo o City Harbor e nas margens do Lago Ontário, nenhuma outra parte do corpo foi recuperada, deixando os investigadores com um quebra-cabeça incompleto e profundamente perturbador. Rumores circulavam e suspeitas persistiam, lançando uma sombra ainda mais sombria sobre um caso que já havia mergulhado toda uma comunidade em luto. Meses se passaram com poucos avanços, até que uma reviravolta inesperada surgiu no final de dezembro de 2017. Uma família, os Woods, mudou-se para uma casa no número 19 da Macmillan Drive, em Oshawa, apenas para serem recebidos por um odor insuportável e persistente. O vizinho do andar de baixo, Adam Strong, de 45 anos, que morava sozinho na outra metade do duplex, descartou o cheiro como um pequeno problema de encanamento e garantiu que seria resolvido em breve. Embora Strong fosse externamente educado e amigável, algo nele causava desconforto à família Woods. Quando a esposa de David Wood tentou um gesto de gentileza levando biscoitos caseiros para Strong,
Ele se recusou a deixá-la entrar em seu apartamento. Em vez disso, ele a recebeu na porta, bloqueando sua visão do interior. Apesar de sua postura educada, a recusa levantou suspeitas. Ela conseguiu espiar parcialmente o interior, notando seu estado caótico e a intensidade do mau cheiro. Strong explicou que estava no meio de reformas e que seu espaço não estava apresentável. Apesar dessas garantias, o comportamento dele e o odor cada vez pior não fizeram nada para acalmar as preocupações dos Woods. Em 29 de dezembro, o cheiro havia se tornado insuportável, levando os Woods a chamar um encanador para resolver o suposto problema de encanamento. O que começou como um chamado padrão de reparo, logo tomou um rumo chocante. Sean Fenn, um encanador experiente, chegou ao apartamento da família Wood acompanhado de seu parceiro para resolver o que inicialmente se presumia ser um problema rotineiro de encanamento. A família havia reclamado de um mau cheiro insuportável que tomava conta do apartamento. E, embora Sean não fosse estranho a odores desagradáveis em seu trabalho, o cheiro neste caso era extremamente intenso. Após uma avaliação rápida, Sean e seu parceiro determinaram que a origem do bloqueio provavelmente vinha de um andar abaixo, no apartamento de Adam Strong. Relutantemente, Strong permitiu o acesso, pedindo desculpas pela desordem e pelo cheiro em sua casa. Uma vez dentro do apartamento de Strong, o cheiro ficou exponencialmente pior. O espaço estava em completa desordem, exalando odor de decomposição e cheio de lixo espalhado. A condição do apartamento pintava um retrato macabro da vida de Strong. O local estava em estado total de imundície. A cozinha estava cheia de pratos sujos, comida apodrecida e lixo espalhado por todo o lado. Caixas vazias de pizza estavam misturadas a pilhas de revistas adultas com conteúdo explícito sadomasoquista. A polícia também descobriu uma coleção de parafernália BDSM, incluindo mordaças, chicotes, algemas e dispositivos elaborados para restrição e suspensão. À medida que os encanadores localizavam o bloqueio e começavam a limpar os canos, a atmosfera se tornava quase insuportável. Sean, apesar de seus anos de experiência, admitiu posteriormente que nunca havia encontrado nada tão repugnante. No entanto, a situação piorou além de qualquer expectativa quando eles descobriram a origem do bloqueio. Enquanto os encanadores trabalhavam, Strong pairava por perto, exibindo um comportamento estranho e cada vez mais nervoso. Ele bombardeava os trabalhadores com perguntas sobre o processo, quanto tempo levaria e o que eles esperavam encontrar. Strong justificou sua curiosidade persistente, alegando que nunca havia visto um trabalho de encanamento em ação antes. No entanto, sua presença constante e evidente agitação só aumentavam o desconforto dos trabalhadores. Enquanto Sean e seu parceiro desobstruíam os canos, ficaram horrorizados ao retirar mais de 10 quilos de carne, emaranhados com longos fios de cabelo e fragmentos de ossos. Entre os destroços horripilantes, Sean avistou dedos humanos desfigurados e em decomposição. A extrema brutalidade da descoberta deixou os encanadores em choque. Strong, mantendo sua inquietante compostura, fingiu surpresa e exclamou que nunca tinha visto nada tão repulsivo. Então, com o que Sean descreveu como uma calma perturbadora, ele perguntou aos encanadores se tinham alguma ideia de como aquele material poderia ter acabado nos canos. Sean, reprimindo seu pânico crescente, decidiu reportar a descoberta imediatamente à polícia. Ele discretamente chamou as autoridades, informou sobre os suspeitos restos humanos e garantiu que Strong não interferisse nas evidências. A polícia chegou rapidamente e, ao inspecionar o material recuperado, confirmou as sômbrias suspeitas de Sean. Tratava-se de carne humana. Quando os oficiais voltaram sua atenção para Strong, prepararam-se para uma possível negação ou uma explicação improvável. Em vez disso, Strong simplesmente abaixou a cabeça e admitiu que os restos encontrados no encanamento eram de uma mulher. Em seguida, ofereceu uma informação assustadoramente específica. Outras partes do corpo, incluindo a cabeça, estavam armazenadas em seu congelador. Ao abrir o congelador, os policiais encontraram uma cabeça decepada embrulhada em plástico, juntamente com fragmentos de membros. Partes do corpo que Strong evidentemente não havia conseguido descartar pela privada. Após sua prisão, Adam Strong foi levado para interrogatório e os investigadores começaram a reconstruir sua vida. Surpreendentemente, Strong não possuía antecedentes criminais e nunca havia chamado a atenção das autoridades.
Sua vida parecia irrelevante à primeira vista. Strong morava no duplex da rua Macmillan Drive, número 19, havia mais de uma década, desde 2007, e nenhum de seus vizinhos anteriores jamais havia relatado comportamentos preocupantes. Nascido em 1972, em Cornwall, Ontário, Strong cresceu em uma pequena cidade no condado de Stormont. Pouco se sabe sobre sua família ou criação, mas na época de sua prisão, Strong era um homem solteiro e sem filhos. Ele havia ocupado empregos sem destaque, trabalhando como operador de posto de gasolina e ocasionalmente como segurança em sets de filmagem. Aqueles que o conheciam o descreviam como excêntrico e socialmente estranho, com uma tendência a se considerar intelectualmente superior. Ele frequentemente se envolvia em discussões para provar seu ponto de vista, mas não era considerado abertamente agressivo. Uma revisão das atividades de Strong nas redes sociais revelou um lado mais sombrio de sua personalidade. Ele expressava abertamente interesse por práticas de BDSM e frequentemente publicava conteúdos relacionados ao estilo de vida, incluindo fotos e vídeos provocativos. Sua franqueza em relação às suas inclinações sugeria um nível de conforto com seus impulsos mais obscuros, levantando questões sobre até que ponto esses interesses poderiam ter influenciado suas ações. À medida que os investigadores aprofundavam-se no passado de Strong, descobriram um padrão perturbador de comportamento. Apesar de sua aparência inofensiva, Strong abrigava tendências violentas que, no fim, culminariam em atos de brutalidade inimagináveis. O caso contra ele traçou o retrato de um homem que conseguiu viver despercebido por anos, enquanto alimentava um gosto por controle sádico e violência. Adam Strong, um homem com um histórico sombrio e inclinações obscuras, nunca foi conhecido por ter uma parceira estável. No entanto, vários de seus relacionamentos anteriores terminaram com alegações perturbadoras. Essas mulheres o descreveram como um sádico que infligia torturas íntimas nelas, deixando-as profundamente traumatizadas e, finalmente, levando à separação. Strong tinha outro hábito peculiar e revelador. Ele escrevia regularmente resenhas e comentários sobre filmes e revistas adultas. Seu consumo obsessivo desse tipo de material parecia dominar seu tempo livre, pintando o retrato de um homem consumido por fantasias desviantes. Exteriormente, Strong parecia composto e calmo, nunca atraindo o horror que se escondia por trás de sua fachada. A modesta casa na rua Macmillan Drive, número 19, tornou-se o centro de uma investigação arrepiante e passou a ser conhecida como a Casa dos Horrores. A casa de Strong foi isolada como cena de crime após uma descoberta macabra. Uma inspeção inicial da polícia indicou que o horror dentro dela era muito maior do que a cabeça encontrada em seu refrigerador. Uma peça sinistra de evidência que deu o tom para a investigação. As primeiras suspeitas das autoridades ligaram os restos mortais a Rory Hash, cujo torso havia sido encontrado em um corpo d'água meses antes. A análise de DNA e uma tatuagem na cabeça decepada confirmaram seus piores temores. A casa, por si só, era um testemunho de brutalidade inimaginável. Roupas e sapatos ensanguentados pertencentes a uma jovem estavam escondidos entre pilhas de lixo. Manchas de sangue estavam espalhadas pela cama, paredes, móveis e teto, pintando um cenário macabro de violência. A cozinha de Strong estava equipada com uma mesa de dissecação, provavelmente usada para esquartejar e mutilar o corpo. Sangue, partículas de pele, cabelos e fragmentos de ossos estavam espalhados pelo local, criando uma visão nauseante para aqueles encarregados de inspecioná-la. O banheiro estava em estado deplorável, com sangue e sujeira por toda parte. Um vaso sanitário desmontado estava encostado em um canto, evidência da tentativa desesperada e fracassada de Strong de se desfazer do corpo pelo sistema de esgoto. Além dos restos humanos, os investigadores encontraram uma assustadora coleção de armas afiadas na casa, muitas das quais estavam manchadas de sangue. Vestígios de sêmen em fragmentos de corpo recuperados do refrigerador ligaram ainda mais Strong às atrocidades. Seus esforços calculados para limpar e ocultar seus crimes acabaram sendo inúteis, à medida que as evidências forenses se acumulavam contra ele. Mas quem era Rory Hash, a vítima cuja vida foi cruelmente tirada? Nascida em 9 de julho de 1999, em Oshawa,
Rory era filha única de Shannon Dion. Seu pai havia abandonado a família antes de seu nascimento, deixando-a para ser criada pela mãe e pela avó. Apesar da ausência paterna, os primeiros anos de Rory foram marcados por amor e cuidado. Sua família, embora não convencional, a apoiava de todas as formas possíveis. Seu avô materno, ex-líder do notório clube de motociclistas Satan's Choice e talentoso boxeador, tinha vínculos com o submundo do crime, enquanto seu tio era membro dos Hells Angels. Apesar dessas associações, a infância de Rory foi descrita como pacífica. Ela era uma criança brilhante e talentosa, que se destacava na escola e na dança, conquistando prêmios em competições. Aos 13 anos, foi reconhecida como a melhor cadete do ano em sua unidade local do exército. Fora do ambiente acadêmico, Rory participava ativamente de atividades extracurriculares. Ela desempenhava um papel de destaque no clube de artes da escola, onde sua criatividade e paixão pelo design inspiravam outras pessoas. Também era voluntária em programas comunitários locais, dedicando seu tempo e energia a causas em que acreditava, como ajudar idosos e colaborar em campanhas de doação de alimentos. Sua disposição para ajudar a comunidade refletia seu espírito caloroso e generoso. O círculo de amigos de Rory era vasto e diverso, um reflexo de sua natureza aberta e de sua capacidade de fazer todos se sentirem valorizados. Aqueles mais próximos dela frequentemente falavam de sua risada contagiante, seu amor por aventuras e sua habilidade de encontrar alegria nos momentos mais simples. No entanto, sua vida tomou um rumo trágico aos 15 anos. Introduzida às drogas por um amigo, Rory rapidamente tornou-se dependente. Sua dependência a levou a abandonar a escola e a se associar a indivíduos duvidosos. Sua família tentou incansavelmente ajudá-la através de clínicas de reabilitação, mas ela recaía repetidamente. Aos 17 anos, Rory havia fugido de casa e estava trabalhando no mercado do sexo para sustentar seu vício. Sua mãe, Shannon, recusou-se a desistir e buscou ajuda de um serviço especializado para adolescentes com dependência química. Essa intervenção levou a um tratamento obrigatório, que eventualmente ajudou Rory a retornar a uma aparência de normalidade. Rory Hatch havia começado a reconstruir sua vida, trabalhando como vendedora em uma loja local enquanto estudava remotamente para concluir o ensino médio. Seu objetivo era passar nos exames e, eventualmente, ingressar na faculdade, mirando um futuro mais promissor. Sua determinação era acompanhada pela estabilidade de um relacionamento sério com um rapaz chamado Antônio. Na primavera de 2017, o jovem casal decidiu morar junto, marcando um novo e esperançoso capítulo na vida de Rory. Em junho daquele ano, Rory compartilhou uma notícia empolgante com sua mãe, Shannon. Ela estava grávida e havia decidido ter o bebê. Embora tivesse apenas 17 anos na época, Rory estava quase atingindo a maioridade e expressava confiança em sua capacidade de assumir as responsabilidades da maternidade. Shannon apoiou totalmente a decisão da filha, acreditando em sua maturidade e capacidade de lidar com esse evento transformador. Sem que Shannon soubesse, as dificuldades de Rory com a dependência de substâncias haviam ressurgido. Por um breve período, parecia que ela estava no caminho da recuperação, mas os horrores do vício e seus efeitos colaterais a deixaram vulnerável. Em meados de 2017, sua recaída começou a corroer o progresso que ela havia lutado tanto para conquistar. Em agosto, Rory teve um encontro casual com o policial Christopher Crane em um centro comercial. Crane monitorava sua situação havia mais de 18 meses, observando-a com o objetivo de afastá-la de influências nocivas. Durante a conversa, Rory confidenciou a ele sobre sua recaída. Ela admitiu que havia perdido o emprego um mês antes e que tinha recorrido à troca de favores íntimos por dinheiro ou drogas. Sua confissão alarmou Crane, que imediatamente entrou em contato com um serviço para providenciar sua internação hospitalar. Ele pediu que ela esperasse enquanto fazia os preparativos necessários, mas, quando voltou, Rory havia desaparecido. No dia seguinte, sua família a encontrou em um estado desorientado e incoerente devido ao uso de substâncias. Profundamente preocupados, Shannon e o tio de Rory a levaram ao hospital, na esperança de conseguir intervenção médica imediata. Chocantemente, eles a deixaram desacompanhada na fila da sala de emergência por cerca de 1 hora.
Quando voltaram, Rory não estava mais lá. Imagens das câmeras de segurança revelaram mais tarde que ela simplesmente se levantou, saiu do hospital e desapareceu na noite. Esse foi o último momento em que sua família a viu com vida. Apesar de registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento e lançar uma ampla busca reforçada pelas redes sociais, nenhum sinal de Rory foi encontrado nos dias e semanas seguintes. Como Rory acabou na casa de Adam Strong permanece envolto em mistério, um enigma perturbador que continua a assombrar aqueles que estudaram o caso. Acredita-se amplamente que suas lutas contra o vício e a necessidade desesperada por drogas possam tê-la levado a procurar Strong, um homem com um passado sombrio e sinistro. Especula-se que Rory, em um estado vulnerável, possa tê-lo abordado sob o pretexto de oferecer serviços íntimos em troca de dinheiro ou substâncias, uma decisão nascida da necessidade e não da escolha. Essa decisão trágica, tomada em um momento de desespero, acabou selando seu destino. O que torna a situação ainda mais inquietante é a questão de como seus caminhos se cruzaram inicialmente. Strong estaria mirando indivíduos vulneráveis como Rory, sabendo que suas dificuldades poderiam torná-los presas fáceis? Ou teria sido um encontro casual que se transformou em algo muito mais horrível? Os investigadores vasculharam evidências e depoimentos, tentando rastrear os fios dessa conexão. Mas muito permanece no campo da especulação, deixando espaço para possibilidades assustadoras. A investigação sobre o desaparecimento de Rory ganhou força depois que Strong fez uma confissão arrepiante à polícia, revelando a localização das partes restantes do corpo dela em sua casa. Sua cooperação inesperada levou inicialmente os investigadores a acreditar que ele poderia confessar mais detalhes. No entanto, uma vez sob custódia, Strong adotou uma postura fria e calculista, recusando-se a responder perguntas sobre a morte de Rory ou admitir qualquer culpa. Sem evidências diretas naquele momento que o ligassem ao assassinato dela, as autoridades o acusaram apenas de profanação de cadáver. Seu advogado pediu liberdade sob fiança, mas o tribunal negou, e Strong permaneceu sob custódia enquanto a investigação prosseguia. As autoridades enfrentaram imensos desafios em seus esforços para romper o distanciamento emocional de Strong durante os interrogatórios. Eles tentaram provocá-lo para obter uma resposta emocional, na esperança de que isso pudesse levar a uma confissão. No entanto, Strong mostrou-se inflexível, desviando habilmente as perguntas sobre Rory e sua ligação com a casa dele. Em vez disso, desviava as conversas para sua paixão por armas brancas, falando com entusiasmo sobre sua extensa coleção. Essa fixação por armas levou os investigadores a descobrirem uma faca de caça escondida em um dos armários da casa de Strong. A faca, incrustada com fragmentos secos de pele, passou por testes de DNA, revelando uma reviravolta chocante. As amostras não correspondiam a Rory, mas pertenciam a outra jovem. Essa revelação marcou um ponto de virada no caso. Após meses de testes, os investigadores identificaram o DNA como sendo de Candice Fitzpatrick, uma adolescente que havia desaparecido quase uma década antes. O caso de Candice apresentava semelhanças marcantes com o de Rory. Candice Olga Fitzpatrick nasceu em 3 de fevereiro de 1989, em Oshawa, Ontário, Canadá. Crescendo em Oshawa, ela era conhecida por sua personalidade vibrante e natureza compassiva. Candice frequentou escolas locais, onde foi reconhecida por sua inteligência e criatividade. Ela tinha paixão pelas artes, especialmente música e pintura, muitas vezes passando seu tempo livre aprimorando suas habilidades nessas áreas. A trajetória educacional de Candice foi marcada por sua determinação em superar obstáculos e seguir suas paixões. Ela frequentou escolas locais em Oshawa, onde foi participante ativa de várias atividades extracurriculares, incluindo o coral da escola e o clube de artes. Seus professores frequentemente elogiavam seus talentos artísticos e sua capacidade de inspirar os colegas. Sua natureza compassiva se estendia além das atividades artísticas. Candice era conhecida por seu trabalho voluntário em abrigos e centros comunitários locais, onde dedicava seu tempo para ajudar os necessitados. Sua empatia e generosidade deixaram um impacto duradouro naqueles que ela ajudou, e ela era frequentemente descrita como alguém com um coração de ouro. A família de Candice lembra de seu espírito aventureiro e amor pela natureza.
Ela gostava de fazer trilhas nos arredores e passar tempo à beira do Lago Ontário, encontrando paz e inspiração na natureza. Sua natureza aventureira era complementada por uma profunda curiosidade pelo mundo, levando-a a explorar diversas culturas por meio da leitura e do contato com comunidades variadas. Na adolescência, Candice enfrentou desafios, incluindo lutas contra o vício em drogas. Seus desaparecimentos frequentes e estilo de vida instável fizeram com que sua família não registrasse imediatamente seu desaparecimento. Passaram-se quase 2 anos após seu sumiço antes que um boletim de ocorrência oficial fosse feito. Àquela altura, já era tarde demais para encontrar pistas substanciais. Candice, assim como Rory, tinha 18 anos no momento do desaparecimento. Durante 10 anos, sua família manteve a esperança de que ela tivesse simplesmente fugido e pudesse voltar um dia. Essas esperanças foram destruídas em 2018, quando as autoridades confirmaram sua ligação com Adam Strong. As semelhanças entre Rory e Candice iam além da idade e das lutas contra o vício. Ambas as jovens tinham uma semelhança física impressionante, quase como irmãs. Essa coincidência perturbadora levou as autoridades a suspeitarem que Strong fosse um predador em série, potencialmente responsável por mais vítimas além das já descobertas. No entanto, das duas mulheres, apenas os restos mortais de Rory foram totalmente recuperados. A ousadia de Strong durante os interrogatórios atingiu um nível chocante quando ele propôs um acordo. Forneceria detalhes sobre seus crimes em troca de privilégios específicos, incluindo cela privativa, televisão, acesso à internet e um cardápio personalizado de refeições. Indignados com suas exigências, os investigadores aceitaram a contragosto, desesperados para obter informações cruciais. Uma vez atendidos seus pedidos, Strong começou a se abrir. Esse vislumbre da psique de Strong pintou um retrato assustador de um homem moldado pelo trauma e consumido pela violência. Sua manipulação calculada da situação ressaltava sua falta de remorso e disposição para explorar qualquer oportunidade para benefício próprio. As semelhanças entre suas vítimas, somadas às circunstâncias horríveis de suas mortes, revelavam um padrão de predação e brutalidade. Quando o assunto de Rory Hash surgiu durante o interrogatório, Adam Strong entrou em detalhes gráficos e profundamente perturbadores, descrevendo o processo de desmembramento de seu corpo com uma precisão inquietante, chegando até a demonstrar um grotesco orgulho. Seu relato revelou não apenas o cálculo frio por trás de suas ações, mas também um distanciamento assustador do horror do que havia feito. O que talvez fosse ainda mais arrepiante era sua frustração expressa, não com o ato de desmembramento em si, mas com a falha do encanamento de sua casa, que frustrou suas tentativas de se livrar dos restos mortais pelo sistema de drenagem. Esse foco macabro em um problema tão mundano demonstrava um nível de insensibilidade que chocou os investigadores. Apesar de sua frieza perturbadora ao falar sobre os acontecimentos após a morte de Rory, Strong se recusou obstinadamente a admitir qualquer responsabilidade pelo ato que tirou a vida dela. Em vez disso, ele sustentava que Rory havia sucumbido a uma overdose de drogas enquanto estava em sua casa e que suas ações se limitaram ao que descreveu friamente como descarte do corpo. Ele se apresentava como um participante passivo em sua morte, tentando transferir a culpa para as circunstâncias em vez de para suas próprias escolhas. No entanto, o estado dos restos mortais de Rory, combinado com provas forenses contundentes, contradizia diretamente sua narrativa, revelando uma sequência de eventos muito mais sombria e calculada. À medida que os investigadores o pressionavam ainda mais, a postura de Strong oscilava entre desafio e uma racionalização inquietantemente calma. Sua recusa em expressar qualquer sinal de remorso ou empatia acrescentava outra camada de complexidade à sua já monstruosa persona. As provas forenses sugeriam que o esquartejamento havia sido realizado não por desespero, mas de forma metódica, levantando ainda mais questões sobre o estado mental e as motivações de Strong. Especialistas especulavam se suas ações foram motivadas apenas pelo desejo de ocultar o crime, ou se tinham origem em um impulso psicológico mais sombrio, enraizado no controle e na dominação. Quando os investigadores confrontaram Strong sobre Candice Fitzpatrick, sua postura mudou. Ele parecia genuinamente surpreso, provavelmente presumindo que, após 10 anos,
seus crimes anteriores já haviam sido esquecidos. Cautelosamente, tentou obter informações dos detetives sobre como eles haviam feito a ligação entre ele e Candice. Quando foi informado sobre os fragmentos de carne encontrados em uma antiga faca de caça, Strong pareceu momentaneamente sério, lamentando não ter tomado mais precauções. Embora tenha admitido conhecer Candice, negou qualquer envolvimento na morte dela, alegando que ela havia saído de sua casa com vida. No entanto, as provas forenses contradiziam essa versão e suas declarações revelavam um padrão de engano. A postura de Strong tornou-se ainda mais sombria quando os investigadores o informaram que Rory estava grávida no momento de sua morte. Embora essa gravidez estivesse em estágio inicial e provavelmente não fosse visível, essa revelação tinha como objetivo provocar uma reação emocional ou reveladora. No entanto, desencadeou uma reação perturbadora. Strong negou veementemente a alegação, afirmando que saberia se Rory estivesse grávida. Na tentativa de provar seu ponto, acabou fornecendo detalhes horríveis sobre suas ações. Ele afirmou ter examinado pessoalmente o corpo de Rory e descreveu ter segurado seus órgãos reprodutivos nas mãos. Enquanto elaborava sua narrativa, envolvido em seus próprios relatos, mencionou sensações como calor e até pulsação, o que levou os investigadores a suspeitarem que Rory ainda pudesse estar viva naquele momento. Embora Strong tenha posteriormente tentado retratar essas declarações, o interrogatório havia sido gravado e suas palavras foram usadas como provas contundentes no tribunal. Sua negação de envolvimento na morte de Candice Fitzpatrick permaneceu firme e, sem um conjunto completo de restos mortais, o caso dela não tinha a mesma base forense sólida. Ainda assim, o comportamento de Strong e as conexões entre os dois casos sugeriam fortemente um padrão predatório. O julgamento de Adam Strong começou em setembro de 2020, 3 anos completos após a morte de Rory Hash e 12 anos após o desaparecimento de Candice Fitzpatrick. As acusações incluíam 2 acusações de assassinato e a profanação dos restos mortais de Rory. Os procedimentos no tribunal foram carregados de testemunhos emocionais, especialmente das famílias das vítimas e de 4 ex-parceiras de Strong. Essas mulheres detalharam suas tendências sádicas, sua natureza violenta e sua obsessão por controle. Seus depoimentos pintaram o retrato de um indivíduo profundamente perturbado, que sentia prazer em atormentar os outros. A acusação argumentou que Strong havia atraído tanto Rory quanto Candice para sua casa, sob o pretexto de oferecer dinheiro por serviços íntimos. Uma vez lá, ele as imobilizou e torturou, deleitando-se com o sofrimento delas. Temendo que suas vítimas pudessem denunciá-lo às autoridades, acabou tirando-lhes a vida. No caso de Rory, os registros do telefone celular de Strong o colocaram nas proximidades do porto da cidade em 4 de setembro, a mesma área onde seu torso foi posteriormente encontrado. Os investigadores acreditavam que ele havia descartado seus restos no local, esperando que a corrente os levasse embora. Apesar de sua recusa em admitir culpa, as provas esmagadoras, incluindo suas próprias declarações gravadas, não deixaram espaço para dúvidas. Em abril de 2021, Adam Strong foi considerado culpado pelos 2 assassinatos e pela profanação dos restos mortais de Rory Hash. Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Notavelmente, Strong pareceu impassível com o veredito. Em suas observações finais, comentou que suas acomodações na prisão eram muito superiores às suas condições de vida anteriores, exibindo uma assustadora falta de remorso. 6 meses após sua sentença, em uma reviravolta inesperada, Strong confessou a localização dos restos mortais de Candice Fitzpatrick. Essa confissão levou a uma busca extensa que durou vários meses, culminando na descoberta de ossos humanos em uma área isolada. Testes de DNA confirmaram que os restos pertenciam a Candice Fitzpatrick, finalmente proporcionando à família dela um senso de encerramento. No entanto, a confissão levantou novas questões sobre as motivações de Strong e se outras vítimas teriam caído em suas mãos. Os detetives continuaram assombrados pela possibilidade de outras vítimas. Durante a prisão inicial de Strong, uma corrente com 3 anéis foi encontrada entre seus pertences pessoais. Quando questionado sobre o item, Strong pediu que fosse devolvido, afirmando que os anéis tinham um profundo significado para ele.
2 dos anéis foram posteriormente identificados pelas famílias de Rory e Candice como pertencentes às suas filhas. O terceiro anel, no entanto, permanece não identificado, deixando os investigadores a se perguntarem se pertencia a outra vítima ainda não descoberta. O caso de Strong exemplifica os aspectos mais sombrios do comportamento humano, destacando a natureza predatória de um homem que atuou despercebido por mais de uma década. Sua frieza e falta de empatia, combinadas com os detalhes brutais de seus crimes, deixaram uma marca indelével em todos os envolvidos na investigação.